Glória a Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. O primeiro diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. O 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: O Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O 7. O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham de terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E o 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Egiel e filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: Escute com atenção todo o Judá e morador de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Continuando. O 16. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zim, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Zerel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição, fique parado e veja a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assuste. Amanhã saia ao encontro dele, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou em rosto e terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. O 19 diz: E os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. E o 20, para encerrar, diz assim: Na manhã seguinte, levantaram cedo, foram para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: Escute, povo de Judá e morador de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, vocês estarão seguros
creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Amém, meus amados? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, esse texto aqui, ele nos traz hoje à noite uma bela palavra e uma reflexão sobre nossa situação e como agimos diante de problemas, seja pequeno ou que ele seja grande. E para o rei Josafá, o problema dele não era um probleminha qualquer, não era pequeno. Ele mesmo disse aqui que era uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro para destruir o seu povo. Mas aí eu pergunto, como é que nós nos saímos diante de um grande problema? Qual é a nossa reação? Como nós reagimos diante de um grande problema? Aí eu vou lembrar vocês, vou levar vocês um pouco mais à frente, que é uma história muito conhecida, mas ela é rica em detalhes, e se você observar, você vai notar que não deu tempo nem de se respirar para receber outra notícia. O livro de Jó nos narra um grande problema que Jó teve. E mensageiros vieram dizer a Jó, e era um atrás do outro. Se você notar direitinho, era um mensageiro atrás do outro. Era tipo assim, o mensageiro estava dando uma triste mensagem, uma triste notícia, e o outro já estava aqui. Vai terminar hoje não, eu tenho outra para dar a ele. E era uma após a outra. Jó recebeu várias mensagens ruins, terríveis, até a sua última, da sua família. Então eu imagino, e hoje, como é que eu me comporto diante de um grande problema? O que é que eu faço? Eu murmuro contra o problema? Eu murmuro contra Deus porque permitiu que ele viesse? Ou eu faço tudo o contrário? Ou eu não faço nada? Ou eu me sento e deixo a bola crescer? E deixo ela embolar e crescer? Porque quando eu faço isso, eu me sentei, eu entreguei os pontos. Mas Josafá, ele era rei em Jerusalém. Josafá, ele tinha crédito com Deus. Josafá, ele era uma pessoa que Deus tinha um olhar diferenciado para ele. Então, ele recebe uma notícia que uma grande multidão estava vindo do Mar Morto e ia acabar com tudo, ia acabar com todo aquele povo, com seu reinado, com tudo, não ia ficar pedra sobre pedras, porque quem vinha era mau, não era bonzinho, não ia respeitar ele por ser rei. E Josafá sentiu aquele peso, e ele disse: e agora? Eu não tenho forças para aquele homem, para aquele povo. O meu povo não tem força para lutar contra aquela grande multidão. Como é que eu vou fazer? Vou correr? Vou reclamar de Deus? Vou dizer que a culpa é de A e a culpa é de B? Vou dizer que os meus sentinelas não fizeram o seu bom trabalho? Vou dizer que os meus soldados, eles não se prepararam bem para o que viesse? Nós venceremos? Ou será que Deus tem culpa por não ter destruído aquele mesmo povo que ele falou aqui, que foi esse povo que Deus não deixou destruir, que agora se voltou contra Josafá? E ele disse isso para Deus: tu te lembra daquele povo? É o mesmo que está vindo agora, destruir a mim e o meu povo. Meus amados, quando nós estamos no meio de um vale, e para você que não sabe bem o que é um vale,
Existem vales. Existe um vale fundo e um vale raso. Mas todo vale ele é cercado de montanhas. E elas são tão altas que você não consegue ver o outro lado. E ele é muito extenso. E tem vale que é frio, é escuro. Então tem certa hora, certo momento que você está no meio de um vale desse. Ou não. Porque eu já estive no meio de um vale desse. Eu já estive em situações que eu tive que somente olhar para Deus. Mas, irmão, então foi bom, o senhor logo olhou para Deus. Não. Eu de cara não olhei para Deus, não. De cara as ferramentas que o diabo me deu foram várias. Para eu tratar e trabalhar. Só olha, essa aqui é boa. Falha não, viu? Pode pegar que é boa. Eita, se tu não quiser tem essa outra aqui que também é boa. Porque tudo que o diabo te oferece, ele diz que é bom. Mas na verdade não. Nada vem bom dele. Nada presta dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nada dele vem bom. Mas ele te oferece. Então Josafá diz assim, pronto, agora acabei. Mas espera aí. Eu sirvo a um Deus que tudo pode, que tudo faz. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: eu vou olhar para os montes, e de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O salmista, ele diz assim, olha, eu tenho que olhar para Deus, porque somente dele vai vir o meu socorro. Não adianta eu querer buscar com as minhas forças, porque eu não vou conseguir. E muitas vezes queremos lutar com nossas forças, mas somos limitados. Mas o rei Josafá, ele diz assim, olha, eu vou buscar a um Deus, que ele me disse, que se eu andar com ele, se eu obedecer a ele, ele vai estar sempre do meu lado. Então, o primeiro vai dizer, o segundo vai dizer assim, então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. E eis que eles já estão em Azazon, Tamar, que em Gedi. Aí o 3 disse assim, então Josafá teve medo. Glória a Deus, aleluia. É bom nós termos medo, não é isso? Porque quando nós temos medo, nós sabemos que nós não somos super-homem. Quando o medo bate em mim e você, é um indicativo para dizer que você é de carne e osso. Você não é um super-herói, você não é de ferro. O medo é para dizer a você assim, olha, se tu for, tu pode perder. Aí Josafá diz assim, e agora? Bateu um medo em mim. Você imagina bater um medo em um rei, cara acostumado em guerra, cara acostumado a ganhar batalhas, e de repente bate um medo. Mas por que bateu um medo? Porque ele reconheceu que ele, sem Deus, ele não é nada. Aí ele disse, peraí, mas eu vou falar com meu Deus. Vamos fazer o seguinte, e depois eu vou chegar lá para explicar a vocês por que isso é tão importante. Vamos fazer o seguinte, Josafá, eu sou rei, tenho meus soldados de guerra, tenho meus carros, tenho meus soldados tudo preparado, tenho as minhas estratégias, mas essa guerra que está vindo aí eu não consigo vencer, com os meus soldados, do meu modo, por minha vontade não. Mas se eu clamar a meu Deus, e se eu apresentar a ele o problema, o que vai acontecer? Josafá, espera aí, reuniu todo o seu povo e disse, olha, o negócio é jejum e oração, aleluia. O negócio é jejuar e orar, porque quem está vindo aí é terrível, é forte sim, é mais forte que eu sim, mas vamos orar, vamos jejuar, apresentar a Deus esse grande problema, que ele vai vir com as suas estratégias. E Josafá reúne a congregação, e no decorrer do texto,
vai falando, vai explicando que ele começa a orar, a jejuar, e ele se levanta diante do povo e diz: olha, se nós não orar, se nós não jejuar, se nós não clamar a Deus, a buscar Ele, nós vamos perder essa batalha. Aí você observa que ele olha para Deus e diz: Senhor, eu não tenho forças, o meu povo não consegue vencer essa batalha, mas me dá estratégia, me diz como eu vou chegar lá, me diz como eu vou vencer, nos ajuda, porque Josafá não tinha poder nenhum bélico para vencer aquele povo, não tinha, na verdade. A única opção de Josafá naquele momento era entregar a Deus, dizer assim: olha Deus, essa batalha ela é grande, mas tu és maior que ela. Então olhei para ele, ele olhou para Deus, apresentou o problema a Deus, e no decorrer do texto vai dizendo que Deus ouviu o clamor dele. E lá no verso, se eu não me engano é versos 12, ele faz: ó nosso Deus, caso não executará o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, glória a Deus. Josafá estava no meio de um vale. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu solução. Mas se um vale eu olho para o lado direito, vejo montanhas, do lado esquerdo vejo montanhas, mas se eu levantar os olhos para o monte, como o salmista disse, é de lá que vem o meu socorro. E muitas vezes estamos no meio de um vale, nós temos Deus para clamar a Ele, mas tentamos escalar aquelas montanhas, tentamos andar no meio do vale, muitas vezes escuro, frio, para tentar achar uma solução. Mas nesse caso, Deus estava dizendo a Josafá: olha, a tua solução só é eu. Glória a Deus. O teu problema, só quem pode resolver sou eu e mais ninguém. Então o teu problema, só quem pode resolver é Deus, e não tem outro para resolver. O vale onde tu estás, só quem pode te tirar de lá é Deus. E Josafá começou a orar, começou a jejuar, e ele começou a apresentar a Deus: olha, não és tu mesmo que nos livrasse dos outros povos? Não foi tu mesmo que me desse vitórias e mais vitórias? E agora? Será tu mesmo que vai nos dar a estratégia para vencer esta guerra? Aí no versos 14, se eu não me engano no 14, então no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse a Josafá: escute com atenção todo Judá e moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante, né? Que muitas batalhas nós queremos ganhar. Tem batalha nas nossas vidas que não é nossa, é simplesmente de Deus. Como funciona? Funciona assim: você está num grande vale, aí você olha para o céu, você vai lá no Salmo 121, aí olha para o céu, aí diz: Senhor, está aqui a causa, está aqui o problema. Vou me sentar e vou aguardar as tuas orientações e a solução. Aí até que eu faço isso, até que eu me sento, mas dá um comichão em mim, aí eu me levanto. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou uma semana, eu não vejo resultado nenhum.
Aí eu digo, oxe, Deus não vai resolver não. Aí o inimigo usa uma seta, o inimigo usa alguém e diz assim, olha, não é melhor tu fazer assim? Porque assim tá, assim pode ser que dê certo. Faz assim, lembrando que eu entreguei ao Deus, o Todo-Poderoso. A causa está na mão dele. Mas alguém diz assim, mas se tu fizer assim, dá certo, vai lá. Aí eu entro na de um amigo, na de alguém, e pego a causa que está com Deus, digo assim, me dá que tu não pode resolver não, vou tentar resolver aqui, porque o meu amigo aqui, ó, ele deu uma boa saída. Aí eu tirei da mão de Deus. O que é que vai acontecer? Não vou resolver. Deus, como você tirou a causa dele, ele vai esperar ela voltar para você, que isso é verdade, porque ele não vai olhar para você assim, ele não acreditou em mim, mas eu vou pegar lá, vou ajudar o bichinho. Tem bichinho não, meu fera, tem bichinho não. Simplesmente ele vai ficar esperando você tentar resolver a causa, que você não vai conseguir, você só vai piorar, e você vai dar um do filho pródigo. Aí você vai se lembrar a quem você deu a causa. Aí o filho pródigo se lembrou aonde ele morava. Aí o filho pródigo se lembrou da comida que tinha na mesa. Aí o filho pródigo se lembrou do irmão que estava do lado dele, do pai que dava cheiro nele, do pai que abraçava ele. Aí o filho pródigo se lembrou dos empregados do pai, que tem uma melhor vida do que ele estava tendo lá, naquele lugar. Aí o filho pródigo disse, epa, está errado. Tentei fazer do meu jeito e só piorei a situação. Tem tanto cristão fazendo do seu jeito e não resolvendo a situação. Meus amados, nunca bata de frente com o seu problema. Nunca bata de frente com a situação ou com a tempestade. A tempestade vai bater no seu barco, mas não bata nela. Ei, Jesus, ei, mestre, acorda aí, homem de Deus. Olha a situação, olha para o mar, olha as perninhas nossas como está aqui batendo, tremendo de medo. Acorda, Senhor, acorda, nos acuda que vamos perecer. É mesmo assim que acontece quando pegamos a causa, tiramos da mão dele e vamos querer resolver do nosso jeito. A tempestade, ela 2 vezes, ela multiplica sua força. Os ventos 3 vezes. E você só vê de pior a pior. Aí o filho pródigo corre para o braço do pai. Aí você pega a sua causa, chega lá, Senhor, Senhor, eu dei ouvido para o amigo, eu dei ouvido para alguém e não resolvi. Pelo contrário, Senhor, os juros aumentaram. E agora? Aí o Senhor faz de lá, vai pagar com juros. Você não permitiu aumentar, mas traga de volta a sua causa. Aí Josafá disse assim, Senhor, o problema é grande, mas eu creio que tu vai resolver. E o Espírito desce ali e disse, olha, não mova uma palha daquilo que você deixou no meu altar. Não mova um ais, não tire do que você me entregou, porque estou eu a resolver. Não tire, fique somente olhando como é que funciona. Agora tem o seguinte, Josafá, o seu povo vai para ver a vitória, mas não vão levantar espada nenhuma, porque o Deus que vai guerrear contra aquele povo, ele é melhor general de todos os tempos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tudo faz, tudo pode. Agora diga a eles que eles vão ter que ir louvando e adorando o meu nome, enquanto eu estou lá batalhando por ele. Aleluia. Então a tua causa está difícil, adora mais, glória a Deus. Ei, conversa mais com ele, anda dentro de casa adorando e louvando a ele, para tu ver se aqueles muros de Jericó, eles não vão cair. Josué, não é por força não, José,
toca só a trombeta. Vai tocando, José. Vai fazendo um círculo. Vai arrodeando e vai tocando. Deixa o povo te chamar de doido. Deixa o povo te chamar de besta. Olha lá o besta lá, tocando as trombetas. Como se uma corneta podia derrubar um muro desse. Uma cidade bem edificada, bem murada. Porque Jericó era uma cidade muito bem edificada. Mas quando Deus está no comando, Deus está no controle, não tem muros que Ele não bote abaixo. Aleluia. Quando a tua causa está na mão dEle, e você não tira e deixa, e só espera, pode esperar, meu amado. Porque da mesma forma que Deus tratou Josafá, tratou o povo, e disse, vão lá para ver, Ele vai te levantar e dizer assim, vem cá para tu ver a vitória que eu estou te dando. Aleluia. Não precisou tu mover uma palha não, agora eu quero que tu me adore e que tu louve. Louve e adore, adore e louve, louve e adore, porque eu estou fazendo mover na tua casa, eu estou fazendo mover na tua vida. Glória a Deus. Agora se você sentar, se acomodar e entregar suas forças, ah Senhor, dá para mim mais não, essa causa é uma causa perdida. Não tem causa perdida diante do altar do Senhor. Não tem causa perdida quando Ele está com a mão em cima. Aleluia. O que vai ter perdido é a tua fé. O que vai estar perdido é o teu louvor. O que vai estar perdido é o teu clamor a Ele. É isso que está perdido. Então não se sinta derrotado, porque a Bíblia diz que o povo de Deus é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Ou não? Você imagina quantas pessoas foram dormir e não acordaram? E nós estamos aqui, dando glória a Ele. Aleluia. Dando glória a Ele. Quantas pessoas saíram para trabalhar e agora, ou nesse momento, ou amanhã, estão dentro de um caixão? E muitos estão numa sala de hospital. Muitos numa sala vermelha. Muitos esperam no alta, mas porque perderam um membro do corpo, porque perderam um olho. Isso é motivo para eu dizer que Deus não é bom? Isso é motivo para eu dizer que Deus não resolve a minha causa, que está há 15 anos e Ele ainda não disse nada? Eu acho que eu posso até dizer assim, Senhor, estou com uma causa contigo há 10 anos e tu ainda não resolvesse. Aí Ele vai dizer para mim, e eu estou há 10 anos ouvindo pouco louvor da tua boca, pouca adoração, pouco jejum, pouca oração. Aleluia. Aí eu digo, Senhor, é verdade. Jejum, quase nenhum. Oração, só quando não aperta. Mas Josafá, ele foi muito inteligente. Ele disse, ei, essa guerra eu não vou vencer não. Mas eu conheço um que pode vencer. Um que vai vencer. Aleluia. Então, meus amados, você não tem batalhas perdidas diante do altar do Senhor. Você não tem na sua casa uma causa impossível que Deus não possa resolver. O que pode ter na sua casa é falta de fé, falta de adoração, falta de louvores, falta de palavra, falta de jejum e falta de oração. Isso aqui de Josafá não foi um desabafo não, foi uma oração a Deus. Ele orou ao Senhor, apresentou a causa a Ele e disse, olhe. E ele foi inteligente. Ele disse assim, mas não és tu, Deus? Não foi tu que criou os céus, criasse a terra e tudo que nela existe, não é feito por mãos tuas? Aí tu vai permitir que esse povo venha e destrua teu povo?
Aí ele jogou o problema para quem? Para Deus. E o que foi que Deus disse? Vai lá, anjo, desce lá no meio. Mas desce no meio. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas causas que Deus está no meio. Mas no meio. E eu estou no vale tão profundo que eu não consigo enxergar Jesus do meu lado. Eu só consigo enxergar o problema. Olha, chegou aqui, ó. É o de menos. Chegou a fatura do cartão, 10 mil. Olha, o carro bateu o motor. Ei, a bomba queimou. E você só absorvendo os problemas. Olha, tem um pior ainda. Tem um pior ainda. Vão tomar a casa. Já está aí na porta já o carro para tomar a casa. Vai ficar debaixo da ponte. Meu amado, se for um cabra que não anda com Deus, se for uma pessoa que não tem Deus, que não ora, que não tem fé, ele vai procurar primeira árvore, pedaço de corda e vai se enforcar. Porque ele não vai aguentar as porradas que veio sobre ele. Josafá poderia fazer o que aqui? Correr, abandonar o reino, abandonar o chamado de Deus, porque Josafá foi chamado por ele. Josafá estava com pontos na mão de Deus, porque ele derrubou todos os altares de Baal, destruiu tudo que era contra Deus, que Deus não gostava, e levantou um altar para Deus. Disse: ó Senhor, esse altar aqui é teu e ninguém tira. E é muito bom quando o altar que está na nossa casa é Deus, e não é uma foto de um filho que morreu, de um pai que faleceu. Não que você não possa ter em casa, pelo amor de Deus, viu? Mas tem pessoas que usam aquela foto em forma de adoração, de um filho, de um pai, de uma filha, como adoração. Não, eu adoro aqui. Não, meu amado, o teu altar tem que ser Deus, lá em oração, clamando a Ele, apresentando a Ele, dizendo para aquela grande multidão que o teu Deus, Ele é muito mais forte, e que você não vai fugir do problema, e que você não vai dar para trás. Você vai enfrentar, mas você vai jejuar, você vai orar, e você vai sair, o anjo à frente e você atrás, louvando a Deus. E eu imagino quando aquela grande multidão de Josafá viu aquela maior multidão enorme sendo destruído, e eu imagino que eles estavam louvando, eles perderam a voz. Porque não é bom quando tudo dá certo na nossa vida? É bom, meu amado. É bom quando você faz um concurso público e chega lá e diz assim: ó, foi aprovado. Não é bom, não é? É ruim? É não. Você se enche, né, com aquela coisa gostosa. Porque eu digo a você que quando eu fui tirar minha habilitação, já estou encerrando, e eu senti esse algo bom de Deus. Eu fui tirar minha habilitação e eu não tinha. Aqui o povo aprende a dirigir para depois tirar a habilitação, né? Lá em Recife não. Eu tive que aprender a dirigir na autoescola para tirar a moto, para tirar para carro. E quando eu cheguei no primeiro dia, o cara disse assim: olha, o instrutor, você já pegou em algum carro? Aí eu amostrado, né, para dizer que peguei, né? Eu não estava mentindo. Peguei. Qual foi o carro? Um Fusca. Aí ele foi. Mas você chegou a dirigir? Eu disse: não, eu trabalhava na oficina de auxiliar, de lanterneiro, e tinha um Fusca em cima de 2 cavaletes, Douglas. Só a direção e mais nada. E um banquinho velho. E eu me sentava na hora do almoço e ficava lá, né? Dirigindo o carro. Ele olhou para minha cara assim, disse assim: esse cabelo deve ser meio louco. Aí vamos lá, senta aqui. Sentei, ele me ensinou as coisas lá, eu sentei, liga o carro, liguei. Vamos sair, eu dei seta, saí com o carro. E saí, ele olhou para minha cara assim: tu é um grande mentiroso, cara. Eu disse: por que eu estou mentiroso? Você acha que nunca pegasse em carro? Como é que tu sabe que esse carro aqui, o carro sai alinhado, tu não vai para canto nenhum? Eu disse: não, meu amigo, eu nunca peguei não. Eu aprendi na autoescola, mas eu nunca dirigi carro não. O carro que eu dirigi foi aquele Fusca mesmo, que do canto não saía. E quando chega na prova do Detran, eu disse: Senhor,
Porque você aprende no Detran, mas você não tem prática, você não está acostumado. Quando você aprende a dirigir para depois tirar, é muito bom. Mas você nunca teve essa prática. E eu disse: Senhor, agora é contigo, porque as pernas, balançando, a moto quase que não sai do lugar. Passei na moto e fui para o carro. Passei no carro. Quando eu recebi a notícia que eu fui aprovado, aí eu senti esse algo de Josafá aqui, olhando para aquela grande multidão sendo destruída, e eles louvando. Eu acho que o louvor dele foi até o céu. Eu acho que eles pulavam de alegria, porque imagine Deus resolvendo o teu problema, imagine Deus dando solução à tua causa. E o que é que a gente faz quando isso acontece? Damos um culto de ação e graça. Não é assim que se faz os cristãos? Quando recebe uma bênção de Deus, não vem agradecer Ele em forma de culto? Mesmo assim foi Josafá. O problema do outro lado era grande, meus amados, mas o nosso Deus, Ele é maior. Então você faça isso. Quando você vê que o seu problema ele está grande, faça uma campanhazinha de jejum e oração. Faça somente você, se você quiser. Ou então você chame uns irmãos lá que você sabe que é de oração mesmo. Porque nem todo irmão é de oração. Nós oramos, mas nem todo mundo é de oração. Mas tem mulheres de oração, tem homens que é de oração, que eles gostam de orar. Então você chama isso aí, me ajuda aí nesse problema. Não vou dizer a você o que é não, mas é um problema. Mas me ajuda aí. Vamos lá 7 semanas, 7 dias. Vamos pegar essa peleja aqui. Vamos derrubar esse gigante. E você derruba. E o gigante cai por terra. Mas quando você quer resolver o seu problema, a sua vontade, a sua revelia, você só vai aumentar ele. Você vai cansar, vai ficar sem força e vai chegar a jogar a toalha. Então, para que você não fique fraco, para que você não fique sem visão, para que você não jogue a toalha, clame ao Senhor. Clame a Ele, peça somente a Ele. Tenha uma visão diferenciada, tenha a visão de Eliseu. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, olhe com a visão de Deus, não com a visão de Geade, o seu servo. Olhe com a visão de Deus, porque quando você vê a visão de Deus, você está vendo tudo diferenciado. Você olha para Deus, quando você vê o seu problema, diz: isso é nada para o Deus que eu tenho. Então a minha solução e a tua solução é Deus, é entregar a Ele. Não sou eu que vou resolver, porque vai ter coisas que você não consegue resolver. Somente Deus vai poder resolver para você. Mas Ele quer que você louve a Ele, que você converse com Ele, você clame a Ele. Se levantou de manhã, oh meu bom amado, vou louvar o meu Deus, porque Ele me deu mais um dia. Como é bom adorar a Deus de manhã, como é bom adorar a Deus à tarde, como é bom adorar a Deus à noite, como é bom adorar a Deus. Mas o inimigo ele é tão perverso que ele usa o teu problema para tirar a sua visão de Deus e só te mostra o problema, porque Satanás ele nunca te mostra a solução. Você já notou isso? Satanás ele nunca te dá a solução, ele só dá problemas. Mas Deus ele é a nossa solução. Glória a Deus. Ele é a nossa única solução. Você pode até dizer assim: mas o meu problema eu acho que nem Deus resolve. Você não está resolvendo porque Deus que vai resolver. Mas por que não resolveu ainda? Olhe, lembrou-se quando você foi lá e pediu a Ele o papel? Lembre-se quando você pediu, tomou a causa da mão dele e foi tentar resolver sozinha? Agora volte e diga a Ele: olha Senhor, eu sou um tolo, eu sou uma tola, eu achava que eu conseguia, mas esse problema eu não consigo. Então está nas tuas mãos novamente, e eu te prometo que eu não vou tirar. Então faça isso. Se colocou no altar do Senhor, deixe lá.
não mexa, não tire nada de lá, deixe todas as causas lá, porque no momento certo, Ele vai enviar o anjo, e ele vai descer no meio da sua casa, e vai dizer assim: olha, minha serva, meu servo, chegou a solução do teu problema. Aleluia. Se é o teu vizinho que está incomodando, está de mudança. Se é a tua filha que está nas drogas, limpei tudo, tirei toda a mazela, dei a ela um pulmão novo, dei um fígado novo, dei um rim novo. Se é uma coisa que você não consegue vencer, estou eu agora tirando de você. Aleluia. Porque quando a causa está diante de Deus, Ele vai resolver. Não adianta eu querer resolver com as minhas mãos. Agora eu tenho que tomar as minhas precauções. Eu tenho que adorar Ele, eu tenho que louvar Ele, e eu tenho que pagar um preço pelo aquilo que Ele vai me dar. Eu tenho que jejuar e orar. Que preço é esse? Jejuar e orar? Me diga. Você jejuma e ora. Você não pode jejuar meia hora? Você não pode jejuar 1 minuto, 10 minutos? Não pode orar? Porque não tem tempo? Porque o trabalho tira todo o meu tempo? Pelo amor de Deus, será que você não consegue? Então tenha tempo para Deus, para que Deus possa ter tempo para resolver os teus problemas. Glória a Deus. Tenha mais tempo para Deus, porque eu digo a você que num tempo, fora de tempo, dentro do tempo, após o tempo, Deus Ele vai resolver a tua questão. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vocês. Deus abençoe os ouvintes da palavra do Senhor, aqueles que se disporam a ouvir a palavra. Deus abençoe também os nossos visitantes que estão aqui esta noite e vieram ouvir a palavra. Que Deus derrame graça sobre sua família. Que Deus abençoe grandemente, porque Ele é bom. Deus é bom. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos, e eu sou grato pela minha oportunidade, em nome de Jesus.